Salve, salve galerinha, professor Olavo. Vamos finalizar a revisão de física para o primeiro B, conhecendo agora, sobre mais energia, na verdade, 3 tipos especiais de energia, sua teoria e seus cálculos, para ficar mais fácil para a nossa avaliação diagnóstica. Pois bem, a primeira energia que nós vamos estudar é a energia cinética. Se tem uma energia que está totalmente relacionada ou associada ao movimento, é justamente ela, a energia cinética, ok? Que é o movimento puro. Corresponde ao trabalho realizado sobre determinado corpo. É importante perceber também que para um corpo adquirir movimento, é necessário que ele esteja sob a ação de forças que produzam esse deslocamento. Com a realização do trabalho pelas forças, esse corpo pode aumentar ou diminuir sua energia cinética, né? A gente sabe que se a velocidade estiver diminuindo, a energia cinética está diminuindo também. Por outro lado, quando a velocidade aumenta, a energia cinética também está aumentando. Para se calcular a variação da quantidade de energia cinética em qualquer corpo, nós vamos usar essa seguinte equação aí abaixo, onde informa que essa energia cinética é igual a massa em quilogramas vezes a velocidade ao quadrado em metros por segundo dividido por 2. Ora, galerinha, se nós lembrarmos bem da revisão 1, essa fórmula aí ela tem o mesmo corpo, a mesma estrutura daquela que nós usamos para encontrar a força centrípeta, que é aquela força que causa um movimento circular. Agora só mudar aqui as variáveis, Agora aqui é massa e velocidade, mas é bem parecidas. Então, falou em movimento, é energia cinética. E o que seria energia potencial gravitacional? Em resumo, toda vez que falarmos em energia potencial, a gente tem que associar a energia que está sendo reservada, ou seja, acumulada, armazenada. Pois bem, especificamente, quando a gente fala em energia potencial gravitacional, é a energia que o corpo possui devido à atração gravitacional da Terra, ou seja, é a força-peso, tem relação com a força-peso que está colocando o corpo em direção ao solo, na verdade. Sendo assim, essa energia potencial gravitacional ela vai depender da posição em que o corpo está em relação ao nível de referência, que normalmente a gente usa o solo como nível de referência, já que no solo a energia potencial gravitacional vai valer 0. Desse modo, a gente entende que para calcular essa energia potencial gravitacional é bem simples. Basta multiplicar a massa em quilogramas pela gravidade, que é em metros por segundo ao quadrado, que a gente pode colocar ou 9,8 ou 10, depende da questão, e a altura sempre tem que ser em metros. Então vejam, pessoal, desde que alguém ou qualquer coisa esteja a certa altura em relação ao solo, ele já está armazenando energia potencial gravitacional. E entendam, a partir do momento que aquele corpo é lançado, ou que ele começa a ter um movimento de queda até o solo, ele está transformando a energia potencial gravitacional que estava 100% armazenada em energia cinética. Beleza? Então, vai diminuindo a energia potencial gravitacional e ela não vai desaparecer, ela vai ser convertida ou transformada em outra energia, que nesse caso é a energia cinética, que é a energia do movimento. Esses exemplos aqui bem rapidinho, pessoal, para ficar bem claro. Primeira questão sobre energia cinética e a segunda sobre potencial gravitacional. Veja esse primeiro exemplo. Determine o módulo da energia cinética associada ao movimento de um homem e sua motocicleta. Então é um sistema, homem mais motocicleta, cuja massa desse sistema é 350 kg e a velocidade é igual a 72 km por hora. Pessoal, tem uma questão aí, a velocidade está em km por hora. Então deve-se dividir por 3,6. Podem fazer a continha aí, galerinha. Quando vocês dividirem 72 km por hora por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. O que vem para a fórmula é em metros por segundo. Então agora vamos só substituir. Vejamos. EC é a energia cinética. M é a massa. E a pergunta informa que a massa é 350. Então por isso que ali está substituído por 350. Vezes a velocidade em metros por segundo, que convertida, 72 km por hora para metros por segundo dá 20. Então fica 20 ao quadrado, ali no lugar do V ao quadrado. E o 2 na divisão repete. 20 ao quadrado a gente sabe que é 400. Então fica 350 vezes 400 dividido por 2. Quando nós multiplicamos 350 vezes 400, deu 140 mil. E 140 mil dividido por 2 dá 70 mil joules, que é a resposta. Segundo quesito sobre energia potencial gravitacional. Um vaso de 2 kg. Entenda que a massa é 2 kg.
ok? Então, já coloca M igual a 2 kg. Está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa. Então, olha, esse vaso está a 1,20 m de altura da mesa, não é do solo. E essa mesa está a 0,4 metros de altura, ou seja, a mesa está a 40 centímetros de altura em relação ao solo. A altura do vaso em relação à mesa é de 1,20 m, mas ela em relação à altura dela ao solo vai ser de 1,20 m mais os 40 centímetros de altura dessa mesa. Então vai dar 1,60 m. Conseguiram compreender? A altura em relação à mesa é 1,20 m, mas em relação ao solo é 1,20 m mais 40 centímetros, que dá 1,60 m. Pede que nos G igual a 10, para ficar mais fácil. Então, qual é a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e também em relação ao solo? Então, é duas continhas. Vejam, os dados estão todos arrumados. Em relação à mesa tem 1,20 m de altura e em relação ao solo vai ter esse 1,20 m mais 40 centímetros, em total 1,60 m. Então, agora, no lugar de M, nas duas contas, vamos usar 2, porque a massa não mudou. Gravidade nas duas contas também vai ser 10, porque a gravidade é igual. Agora aqui, a altura em relação à mesa é 1,20 m, então fica 1,2. Mas a altura em relação ao solo é 1,20 m mais 40 centímetros, que fica 1,60 m. Então agora a gente vai multiplicar as duas contas. Vejam, a primeira conta vai ficar assim. 2 vezes 10 dá 20, e 20 vezes 1,2 dá 24 joules. Então, galerinha, a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa é de 24 joules. Agora percebam, não está mais longe do vaso para o solo do que do vaso para a mesa? Sim. Então, quanto maior for a altura, maior será a energia potencial gravitacional. Vamos ver se isso é verdade. Segunda conta. Vai ficar 2 vezes 10, que dá 20, e 20 vezes 1,6 vai dar 32 joules. Isso foi provado. Ó. Quanto maior for a altura, pessoal, do corpo, e também quanto maior for a massa, que é uma coisa bem importante entender, maior vai ser a energia potencial gravitacional armazenada, certo? Finalizando agora, vem outra energia potencial, que é a energia potencial elástica. O próprio nome já define a diferença dessa energia potencial para outra. Essa só vai existir em corpos que têm propriedades elásticas, ou seja, corpos que existem ou que se encontram sob a ação de forças elásticas, como por exemplo, uma pedra presa no estilingue, uma pessoa pulando na cama elástica, uma flecha já pronta para ser disparada no arco e flecha, entre outras coisas. Em molas, a gente consegue entender que toda vez que nós esticamos uma mola ou que nós comprimimos, que é quando nós apertamos, a gente sente uma pressão nas nossas mãos. Então isso quer dizer que essa pressão que nós sentimos é aquela força armazenada. E então toda força armazenada é energia potencial, nesse caso elástica. A gente consegue calcular, né, a força elástica através dessa expressão que é menos K vezes X. Esse K é a constante elástica de cada mola e esse menos é para informar que o valor dessa força ela é sempre contrário ao movimento, certo? E o X é a deformação em metro, ou seja, quanto você esticou ou quanto você comprimiu. Mas para calcular de fato a energia potencial elástica, a gente vai ter que multiplicar essa constante elástica, que é em Newton por metro, vezes a deformação, que é em metro ao quadrado, dividido por 2. Ou seja, tem o mesmo corpo também do cálculo da energia cinética, só que agora, em vez de ser massa, é a constante elástica, e em vez de ser velocidade ao quadrado, é a deformação ao quadrado. Certo, pessoal? Vejam só agora essa questão. Uma mola é deslocada 10 centímetros. Percebam. O X, que é o deslocamento, é 10 centímetros. Só que tem que ser em metros, galerinha. Então a gente vai pegar esse 10 centímetros e dividir por 100, porque em 1 metro tem 100 centímetros. E 10 dividido por 100 dá 0,1 metros. A constante é de 50 newtons por metro, que é o que a pergunta fala. Sendo assim, qual é a energia potencial elástica? É só substituirmos, galerinha. Ali no K vem a constante, que é 50, vezes. Então a deformação em metros foi 0,1. Então fica 0,1 ao quadrado dividido por 2. 0,1 ao quadrado é 0,1 vezes 0,1, que deu 0,01. 50 vezes 0,01 deu 0,5, ou seja, meio. E meio dividido por 2 deu 0,25 joules. Essa era a energia potencial elástica armazenada nessa situação específica aí. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham estudado, aprendido bastante. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Abraço.